Continuam a dar que falar os castigos aplicados pelo Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Ponta Delgada aos jogadores do Desportivo de São Roque. Recorde que o árbitro César Andrade foi agredido no último jogo do Campeonato de São Miguel de Júniores. O Conselho de Disciplina castigou Hugo Muniz com 2 anos de suspensão, Ruben Realeiros com 8 jogos e Pedro Pacheco foi poupado por não ter sido provada a sua participação na agressão. Paulo Rego, presidente do Desportivo de São Roque, diz que os castigos aplicados estão corretos, mas os árbitros não podem faltar com a verdade. Antes de mais, para que não haja nenhuma dúvida, nós achamos que qualquer violência no desporto é merecedora de um castigo. Ora, a partir desse princípio, e nós automaticamente, quando o nosso jogador Hugo Muniz teve uma atitude irrefletida, a um jovem, na pressão do jogo, teve essa atitude, obviamente que condenamos e suspendemos os 3 jogadores que foram acusados, até foram suspensos de jogar no São Roque, até termos uma verdade total sobre os acontecimentos. Como é que encara a versão do árbitro César Andrade, que foi o agredido, que diz que o castigo devia ter sido mais penalizador para os jogadores? Não vejo porquê, porque se foram apuradas as verdades, se foi apurado o que aconteceu, o que eu acho aqui é que esse senhor árbitro está, digamos, a aumentar em grande escala aquilo que na realidade aconteceu. Porque eu, presentemente, estive lá no campo, não o vi estirado no chão, não o vi a desmaiar, vi simplesmente quando o Hugo Muniz fez dele aquele toque, que não percebia bem como é que foi, ele cambaleou um bocadinho a correr para a polícia, veio até a polícia e depois foi para o balnear. Portanto, não vi ninguém estirado no chão, acho que não foi exposta toda a verdade da situação, e tanto é que o Conselho de Disciplina apurou a verdade e penalizou os atletas quanto a essa questão. Agora, nós estamos a sentir no Grupo Desportivo São Roque, após a decisão do Conselho de Arbitragem, estamos a sentir uma penalização ao clube nos resultados desportivos por via clara de um entendimento entre os árbitros em prejudicar-nos. Em estúdio temos precisamente o árbitro César Andrade e Bruno Cabral, vice-presidente do Núcleo de Árbitros da Ilha de São Miguel. Boa noite, obrigado por terem vindo. César Andrade, comece por si. Pelo que se passou em campo, o castigo aplicado aos jogadores foi demasiado brando, na sua opinião, ou não? Bom, antes de mais, quero agradecer a presença de estar aqui, a oportunidade da confirmação, de hoje dar a confirmação de estar aqui presente, para também colocarmos já quase um ponto final nestes assuntos que estão a vir a alongar-se e também está a ser um bocadinho já amassador para algumas pessoas, sempre este assunto. Agora, relativamente ao castigo, acho que o Presidente do Conselho de Arbitragem já foi o próprio, o atual, a dizer que os castigos não foram os merecedores, não ia de encontro àquilo que era suposto. Acho que ele deu uma entrevista, por acaso a entrevista foi clara, onde também ele reforça a ideia que tem vindo a trabalhar com os árbitros. Tivemos algumas reuniões, mas na minha opinião, tenho uma opinião também, alguns colegas meus e já muita gente me abordou, que os castigos não foram os mais adequados, nem aquilo que estavam à espera. Mas concretamente o que é que se passou na tarde do dia 1 de dezembro na freguesia de Água de Pau? O que se passou foi um jogo de futebol. Quem foi assistir ao jogo possivelmente assistiu a um grande espetáculo de futebol entre duas equipas a disputar o jogo para o campeão, uma boa mordura humana. E o resto que se passou, já tive a oportunidade de falar anteriormente. Agora também o mais ao pormenor são factos que estão no relatório do jogo e nos relatórios das outras entidades. Mas foi agredido brutalmente pelos jogadores? Sim. Isso, como o próprio Presidente, agora como vimos na peça do Grupo Desportivo São Roque, ia utilizar um adjetivo, só que parece que depois não acabei por utilizar, onde ele ia utilizar a dizer que o Hugo Muniz atacou, mas eu não quis utilizar esse atacou e depois pensei melhor e utilizei outro adjetivo. Agora ele utilizou um toque, é a opinião dele, eu respeito a opinião dele. Acha que o Conselho de Disciplina foi em encontro do seu relatório? O meu relatório tem várias coisas escritas, onde o Conselho de Disciplina leu atenciosamente, teve uma reunião comigo, também teve uma reunião com o Grupo Desportivo São Roque
teve também uma reunião com, pronto, as testemunhas, os meus assistentes foram também ouvidos, pronto, e eles foram totalmente, fizeram o seu trabalho, tenho respeito, como é óbvio, o seu trabalho, a sua decisão, e agora também, pá, isso é a decisão que depois, mais à frente, a gente vai ver, como, pronto, já estou a pensar e vamos ver os fatos. Mas chegou a ficar inconsciente? Sim, eu fiquei inconsciente porque, acho que se eu não ficasse inconsciente, eu conhecia algumas pessoas no hospital. Eu não, por acaso, isso é uma prova porque na altura, quando eu estava no hospital, eu estava a falar com, estava lá também um jogador do São Roque, que também fica mal numa disputa de bola com outro jogador adversário, e ele estava lá e ele ouviu eu falar com os médicos e não conhecia ninguém. Foi a primeira vez que aconteceu, portanto, isto na sua carreira. Faço uma pergunta agora ao Bruno Cabral, que vem aqui como vice-presidente do Núcleo de Árbitros da Ilha de São Miguel. Como é que viu toda esta situação? Condena, naturalmente. Antes de mais, queria agradecer o convite que foi feito ao NAFISM. Obviamente nós temos que condenar. O futebol não é um desporto violento por natureza, não é um desporto de contacto, não é? Para isso temos outros desportos, como o Karatê e outras modalidades. Obviamente que nós vemos isso com muita preocupação, tendo em conta o que vai se passar dentro em breve. O que é que se vai passar dentro em breve? Dentro em breve vamos ficar sem policiamento. Exatamente. Isso é um assunto que aguardar mais à frente. Eu pergunto, vão recorrer desta decisão do Conselho de Disciplina? Nós, como núcleo, não poderemos recorrer, obviamente. Isso vai caber ao árbitro e ele é que vai decidir se irá recorrer ou não, mas na nossa opinião algo mais tem que ser feito perante essa situação, porque os castigos foram demasiadamente leves. E o que é que vai fazer o núcleo? O núcleo vai apoiar o árbitro. Vai apoiar o árbitro, já entregamos... Portanto, partimos do princípio, e peço desculpa, que o César Andrade vai recorrer da decisão. O processo vai seguir agora os trâmites, como tem sempre vindo a seguir os trâmites legais. Nunca abordei o Conselho de Disciplina, deixo todos os órgãos da Associação de Futebol de Ponta Delgada a fazer o seu trabalho. Porque mas vai recorrer ou não? É isso que queremos saber. Há uma questão que, possivelmente, claro que já foi falado com os órgãos da Associação e possivelmente com o meu Conselho de Arbitragem, e claro que vou tentar apurar os factos e saber as justificações que levaram a estes castigos. Pergunto eu, na opinião do Núcleo de Árbitros da Ilha de São Miguel, 2 anos foi o castigo máximo aplicado nestes castigos, foram demasiado brandos? Foram porque nós no passado, há cerca de 6 anos, tivemos uma agressão ao árbitro, em que também levou um soco, e na altura o Conselho de Disciplina que estava no cargo aplicou 5 anos de castigo a esse jogador. Nós perguntamos porque é que agora não é aplicado o mesmo castigo. Qual era o mínimo exigido pelo núcleo? O mínimo exigido pelo núcleo, nós não podemos dar um mínimo, mas na nossa máximo opinião... são 6 anos. Exatamente. Na nossa opinião, na minha opinião, deveria ser o máximo. Porque isso tem que servir de exemplo, porque o futebol, digo mais uma vez, o futebol não é agressões, nem contra os árbitros, nem contra qualquer outro elemento que esteja no campo, e nós já, como árbitros, já vimos alguns jogos em que os jogadores são agredidos barbaramente por outros colegas. Isso tem que ser punido do futebol. O futebol não é isso. Em relação, há pouco fazia referência ao novo decreto-lei que não obriga a ter policiamento nos recintos desportivos. Este é um novo decreto que preocupa os árbitros? Temem pela sua segurança nos recintos desportivos? Eu vou ser sincero que neste momento, além de vice-presidente, sou árbitro no ativo. Todos nós tememos pela nossa integridade física. Obviamente que, ao não ser aplicados castigos com mão pesada, como costumados aí na gíria, obviamente que isso pode surtir algum efeito cá fora, que já anda a surtir. Nas redes sociais já vi alguns comentários de jogadores e diretores e presidentes e treinadores a dizerem que mais vale a pena se calhar dar uma pefatada do que dar um palavrão ao árbitro, porque vai apanhar 20 dias de um palavrão, se calhar se der uma chapada ou algo mais, vai apanhar a mesma coisa, fica elas por elas. Portanto, na sua opinião, esta decisão do Conselho de Disciplina fomenta a violência? O fomentar a violência não fomenta, mas pode deixar abertura para isso, porque, obviamente, quem não for castigado, isso é como na vida civil, se não for castigado, volta a roubar, volta a fazer um ilícito. Neste caso, se as pessoas não forem punidas, e punidas convenientemente, obviamente que pode suscitar a que outras pessoas com um pouco menos de civismo optem por essa via. E, obviamente, que isso não traz nada de bom para o futebol, e muito menos para os árbitros, que são, como todos nós sabemos, o bode expiatório para tudo e mais alguma coisa, como vimos há pouco na peça. Já estamos aqui a insinuar que os árbitros, a partir daquele momento, estão a castigar o São Roque. E eu digo aqui que isto é mentira, porque não existe nenhum árbitro da Associação de Futebol de Ponta Delgada que esteja a fazer isso.
se estão a analisar os lances, estão a fazer de consciência tranquila, os árbitros pautam-se pela verdade e os relatores é uma folha da verdade e o relator do César não o vi, porque infelizmente não posso ter acesso a ele, mas tenho a certeza que o relator do César é uma fotocópia da verdade. E sendo uma fotocópia então, porquê que a Associação não castigou como deveria ser? Era isso que eu ia dizer. Sendo uma fotocópia da verdade, deixa-me um bocado apreensivo, porque eu pergunto, da mesma maneira que perguntam qual é a credibilidade do árbitro em escrever aquilo que escreveu, eu pergunto que credibilidade tem estes senhores que foram servir de testemunha e essas provas que são de tal forma credíveis que derrubam o relator do árbitro. Isto porque é preciso falar nisto também, voltando ao policiamento, que nós tivemos uma reunião há cerca de 2 meses com a direção da Associação de Futebol Ponta Delgada e o antigo Conselho de Arbitragem, em que nos diziam, e foi feita essa pergunta, em que nos diziam que o relator do árbitro será tido por boa fé e, além disso, vai ser um dos pontos principais dos processos. E agora, 2 meses depois disso, temos o caso de César Andrade, em que o relator do árbitro foi posto por terra completamente. César Andrade, teme pela sua segurança e dos árbitros em geral, devido a este novo decreto-lei que não proíbe a Polícia de Segurança Pública nos recintos desportivos? Em primeiro lugar, eu temo pela minha e pela segurança de todos os árbitros, porque somos quase uma família e somos os principais intervenientes quase do jogo. Mas também, como já referi anteriormente, temo imenso por todos os intervenientes do jogo. Como eu fui agredido, poderia ser qualquer outra pessoa, poderia ser um jogador, um dirigente, um adepto, poderia ser. Todos os fins de semana estamos perante agressões. Este fim de semana, novamente, em Leiria, foi um árbitro agredido. Sempre. Agora, também, uma coisa que é preciso frisar, que eu sempre fui apologista de, neste caso, o Hugo Muniz não ser irradiado do futebol ou apanhar uma pena que fosse assim excessiva, porque quando uma pessoa comete um erro, quase um exemplo, se alguém mata uma pessoa, vai X anos para a prisão, 25, 30, acaba aquela pena, a pessoa volta novamente para a sua vida e está ilibada quase do prejuízo. Acho que o jogador agrediu-me, deveria de ser suspenso X anos ou mais, pronto, neste caso não era irradiado, sempre fui apologista de não ser irradiado, mas também ser castigado para que futuramente ele novamente e outras pessoas pensassem se iria ser ou não. Há pessoas que dizem que queria que o rapaz fosse irradiado do futebol, não tem nada contra o São Roque, não tem nada contra ninguém, só demonstra a minha opinião, porque lógico que eu é que fui o agredido e eu é que fui o lesado. E o César Andrade continua a arbitrar jogos? Felizmente, tive uns tempos parados depois do fim de semana de 1 de dezembro, quase em 2012, no final de 2012 não apitei. Depois fui fazer um jogo dos regionais à Ilha de Faial, voltei, comecei a apitar e felizmente estou a começar a apitar e acho que estou já pronto para quase dizer normal. Muito bem, volto à conversa aqui com Bruno Cabral. Uma última pergunta. Temos Cristóvão Muniz, agora árbitro internacional. Temos também Nelson Muniz, também a arbitrar jogos como auxiliar, naturalmente, na Primeira Liga de Futebol. Respira saúde a arbitragem miquelense, em particular? Respira, sim, senhor. Além dos 2 nomes que referi, temos que referir também o Luís Cabral, que também está na Primeira Liga, e os outros 3 árbitros que estão nos nacionais. Respira saúde e o núcleo veio tentar colmatar uma falha que existia. E era isso que ia lhe perguntar, qual é o papel do núcleo na arbitragem miquelense? O papel do núcleo é fundamentalmente a formação. A nossa maior bandeira, digamos assim, é a formação. Vamos apostar na formação, temos tido sessões técnicas e acompanhamento. Criamos um centro de treino, que é algo que vai ser exigido pela Federação, a Associação, mas neste momento foi o núcleo que tomou essa iniciativa e tivemos alguns problemas aí, como é de conhecimento público, do campo, tivemos aí umas dificuldades. Por enquanto estão mais ou menos resolvidas, mas vamos apostar sobretudo na formação dos árbitros como árbitros e na formação deles também como homens, né, como é óbvio. Mas o nosso objetivo é este, é a formação. E cada vez mais termos mais pessoas, como é o caso do Cristóvão, já agora aqui publicamente dei-lhe os parabéns, e que queremos ter muito mais pessoas, nomeadamente árbitros, e aqui o César é um dos bons árbitros que temos aqui. Espero que essa situação não venha a afetar no futuro. E esperamos muito em breve ter um árbitro mesmo, na Primeira Liga. Muito bem, Bruno Cabral, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado. Felicidades também para a sua carreira de árbitro. César Andrade, obrigado por ter vindo ao nosso programa, segunda volta aqui na ERTP Açores. Vamos